Olá, tudo bem? Agora são 9 horas e 7 minutinhos, muito boa noite. A Copa do Mundo no Brasil está sendo marcada pela boa atuação, e bota boa atuação nisso, dos times latino-americanos. Dentro de campo, uma rivalidade imensa. Fora de campo, uma relação de irmãos, de companheiros que dividem experiências de políticas públicas, de avanços em combates à desigualdade social, de estímulo à sustentabilidade, de intercâmbios culturais e, claro, de negociações de serviços e produtos. A Argentina é uma das nossas principais compradoras. A Costa Rica, pioneira em diversos estudos sobre preservação ambiental, nos ensina como avançar nesse campo. A relação do Brasil com a Colômbia, por exemplo, nos permitiu entender conceitos importantes na discussão de segurança pública. As UPPs no Rio de Janeiro são frutos dessas conversas. São Paulo também se inspirou na Cidade do México para a criação do rodízio de automóveis. O modelo é bastante similar e bota bastante similar nisso. O Equador nos dá um exemplo de país com alto índice de pessoas empreendedoras. O Chile, que tanto nos deu trabalho nas oitavas de final, é um símbolo na busca por elucidar fantasmas históricos. A Comissão da Verdade chilena, que julga ditadores e pessoas ligadas ao regime militar, tem oferecido boas maneiras de se conseguir justiça. No Uruguai, o presidente Pepe Mujica legalizou a utilização, o consumo da maconha e, por consequência, estimulou discussões em vários países, inclusive aqui no Brasil. Em um mundo onde a globalização já está sedimentada, interferências e trocas são muito comuns, né? A partir de agora, vamos discutir como andam as nossas relações com os países latino-americanos que vieram para a Copa do Mundo. Como é que nós podemos ganhar ainda mais, hein? Quais experiências estrangeiras são interessantes de serem implementadas por aqui? Trouxemos 3 feras para esse debate. A Beatriz Bício, que é uruguaia e é professora do curso de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Marcos Azambuja, que é embaixador brasileiro, ele foi secretário-geral do Itamaraty e é membro do Conselho Curador do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. E a Maria Tereza Turíbio, que é professora titular de História da América na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Você que está aí do outro lado, é claro que é mais do que convidado, é mais do que convidada. Se sinta em casa aqui no Sala Debate. Eu quero saber quais experiências estrangeiras desses países latino-americanos que vieram para a Copa do Brasil são interessantes de nós implementarmos por aqui. O que a gente ganha nessas trocas? Eu quero saber a sua opinião e tem 2 maneiras de entrar em contato com a gente. Pelo nosso Twitter, o @Canal Futura, e também tem o nosso Facebook, o Canal Futura Oficial. Então é isso daí. 9h10, vamos começar o debate. Tudo bem? Tudo bem, André. Como é que você vai? Eu estou muito bem. Obrigado pela sua vinda. Prazer. Você está bem? Eu muito bem também. Ótimo. Boa noite, Oi, professora. boa noite. Seja bem-vinda. Eu Obrigada. fiz uma reportagem inicial contando um pouco mais das nossas relações com a Argentina, com o Uruguai e também com a Colômbia. Vamos ver. A maioria dos países latinos das Américas fala o espanhol. A língua, diferente da nossa, não dificulta em nada na hora das negociações, dos intercâmbios culturais e também nas trocas de experiências em políticas públicas. Recentemente, o Brasil recebeu informações e alguns estados, como o Rio de Janeiro, colocaram em prática estratégias colombianas de combate ao narcotráfico. Com o Uruguai, pudemos aprofundar discussões sobre políticas públicas no campo da saúde. No nosso vizinho do Sul, o consumo da maconha é liberado e traz como consequências debates acalorados. A Argentina, que tem grande participação na pauta exportadora brasileira, comprando cerca de 7,5% do total que sai do nosso país, está enfrentando uma das piores crises econômicas de sua história. Nesse instante, há um risco dela dar um segundo calote em investidores nacionais e internacionais. Isso em menos de 15 anos. O péssimo momento financeiro do país vizinho interfere diretamente no crescimento dos países que fazem parte do Mercosul, uma zona de livre mercado que envolve o Brasil, o Uruguai e a Venezuela, a única do grupo que não veio para a Copa. Bem, quero começar, antes de falarmos da economia da Argentina, falarmos da economia dos países latino-americanos, eu quero saber o seguinte, professora, essa Copa é a Copa dos colonizados, ou seja, nós botamos os colonizadores, Portugal, Espanha, Inglaterra, para fora daqui? Eu gostei dessa forma de ver. É uma forma de valorizar
o que antes não era valorizado, né? Nós temos uma história de sermos colonizados, mas temos uma rica história também de construção de um futuro nosso. E eu acho que a Copa mostrou isso. Zambuja, uma Copa do Mundo, um grande evento como esse, nos bastidores, ajuda nas relações diplomáticas? Muito, evidentemente muito. Os vizinhos não são importantes apenas pelas experiências deles que deram certo, mas também pelos que deram errado. A gente aprende do acerto e aprende do erro. De modo que é um desses momentos em que o Brasil está se mostrando, primeiro o fato de serem 12 sedes. Isso é uma coisa extraordinária. Quer dizer, antigamente vinha-se para o Rio ou para São Paulo, mas agora são 12 cidades que se ofereceram numa amostragem. Eu não creio que essa seja teria bom que fosse uma vitória histórica dos ex-colonizados contra os colonizadores. Mas a França está aí, a Holanda está aí, uma série de antigos colonizadores. Eu não vejo nisso uma revanche histórica. O que eu acho nessa Copa crucial é que pela primeira vez os Estados Unidos foi seduzido pelo futebol. Os Estados Unidos até agora era o grande ausente, era o país importante que nunca tinha sido envolvido pelo futebol. E agora é. Os Estados Unidos colocou no seu menu de esportes o futebol. Por falar em paixão, a Argentina está com a faca no dente para ganhar essa Copa, né? Não há ninguém que quer mais ganhar essa Copa. Óbvio que é o Brasil, mas não, dos nossos visitantes, não há ninguém que quer ganhar mais essa Copa do que a Argentina. E eu lhe pergunto, professora, a Argentina está nesse momento perto de dar um segundo calote em investidores nacionais e internacionais. O que isso representa diretamente, não só para a credibilidade argentina, que está tentando ser recuperada em anos, desde 2001, mas também para a relação do Brasil com ela? Não, isso é muito importante porque é um passo em que o Brasil precisa tratar a Argentina de uma maneira bastante flexível e evitar que qualquer problema ocorra porque é a nossa parceira do Mercosul. Nós temos que apoiar em todas as medidas e evitar que qualquer problema mais profundo e sério ocorra com a Argentina. Nós somos os hermanos e para isso também na economia a gente precisa flexibilizar mais também. Zambuja, ano passado a economia argentina cresceu 4,9%. Esse ano está dando as caras que esse cenário virou rapidamente. Por que se vira tão rápido um cenário econômico onde a gente vê um crescimento de 4,9%, isso no ano passado? Olha, a Argentina, alguém uma vez disse que havia 3 grupos de países no mundo, né? Os países ricos, os países pobres e a Argentina. A Argentina é uma categoria específica dela. A Argentina é um país ciclotímico. Ele tem anos extraordinários que seguem anos de colapso. Então a Argentina tem peculiaridades, que seria objeto não de um programa, de uma série de programas. Por que as coisas... Eu creio que nesta vez, o grande problema da Argentina, primeiro, é a deterioração dos termos de comércio internacional. Da mesma maneira que o Brasil perdeu com a desaceleração da China, da Índia, a perda de valor das commodities, a Argentina sofreu também. E em segundo lugar, a Argentina tem uma prática de não ser muito transparente com seus números. Então havia uma impressão de que a Argentina ia melhor do que ia. E agora talvez tenha uma impressão que ela está sendo pior do que vai. A Argentina, em vez de atenuar os problemas, ela tem um temperamento que dramatiza os problemas. Então, como você disse, nós não estamos às vésperas, eu espero, de um novo calote. Mas, de novo, a Argentina está envolvida em negociações complicadas com a comunidade financeira internacional e numa situação frágil. A Argentina tem poucas reservas, comeu parte das reservas que tinha e agora cabe a nós e aos outros amigos encontrar maneiras de atenuar os golpes e fazer acomodações. Com grande simplicidade, não convém ao Brasil uma Argentina debilitada. Agora, Maria, dentro dessas pesquisas, e a Zambuja já antecipou, às vezes é muito difícil você encontrar números reais, eu vi que ela tem condição financeira de pagar os seus credores. Ou seja, ela tem dinheiro, isso de acordo com o que eu pesquisei, podem não ser os números oficiais, mas tem várias fontes que indicam que ela tem o dinheiro para pagar esses credores. Por que ela não paga? Não é que não paga. A questão é que há hoje no mundo uma legislação que permite que em Nova York se decida o futuro da Argentina, o que está sendo questionado e principalmente o próprio Brasil levanta
a solidariedade com a Argentina ao ponto de ter convocado uma reunião de emergência da OEA, onde o próprio ministro das Relações Exteriores do Brasil estará presente na quinta-feira, né, lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque a Argentina vem trabalhando no sentido de honrar os seus compromissos, depositando o dinheiro que tem que ser depositado, e há um dinheiro especulativo de um especulador que vem comprando ao longo do tempo, vem investindo em títulos que estavam desvalorizados, e agora ele quer receber títulos da dívida da Argentina, né? E ele quer receber pelo valor total e encontra apoio numa corte internacional que dá a ele o direito de ter essa reivindicação. Se isso se tornar um precedente, quer dizer, primeiro, a soberania dos nossos países está ameaçada, diretamente ameaçada. E segundo, nenhum país vai ter certeza de como negociar, porque virá um juiz lá nos Estados Unidos, ou sei lá onde, a ditar as regras de jogo, a impor as suas regras. Então, a mim me pareceu extremamente pertinente que tenha sido o Brasil a alertar os outros países da América Latina do risco que esse precedente está levantando, que não somente envolve já a soberania argentina, sim, diretamente, hoje, né, mas amanhã pode ser qualquer outro. Então, essa solidariedade hoje antecipa possíveis desdobramentos para toda a região. Não se sabe qual será ainda o que virá a acontecer, mas me parece que o fato da OEA, que não tem ingerência, na verdade, ela não vai ter como reverter essa situação em que esse juiz dos Estados Unidos colocou a Argentina em termos jurídicos, mas em termos políticos, uma solidariedade dos países da OEA, menos Estados Unidos, que já disse que não participará na reunião de quinta-feira. Mas se todos os países latino-americanos, solidariamente com a Argentina, recusarem esse precedente, a mim me parece que é um fato político da maior importância. E o desdobramento disso, professora, qual pode ser? Acho que bastante importante, porque você vai permitir que as negociações elas sejam mais flexíveis, que os países não se vejam coagidos até que resolver sob pressão da maneira como está sendo, e que a sociedade possa também participar dessa discussão maior contra uma ingerência externa em que está submetido uma nação e que hoje é a Argentina, depois poderá ser um outro país qualquer, ou o nosso também. Então nós temos que evitar que problemas dessa natureza venham cada vez mais pressionar e fechar qualquer forma de diálogo, qualquer forma de negociação. A gente precisa abrir, e o papel do Brasil está sendo fundamental, alertando sobre essas dificuldades encontradas, porque é um elemento externo, né, que está emperrando essa negociação. A diplomacia brasileira trabalha de que forma numa situação como essa? A diplomacia tem que defender princípios, não pode se envolver em práticas. Quer dizer, no caso, o princípio da equidade, de uma justiça, de que os julgamentos sejam feitos em fóruns em que uma representação de todos seja eficaz. Em outras palavras, o Brasil trabalha para que o princípio da igualdade jurídica, do respeito ao direito do outro, seja salvaguardado. Agora, o Brasil não pode se meter nos problemas menores da prática, vamos dizer, na costura da dívida externa argentina e sua negociação com os chamados devedores recalcitrantes. Eu faço uma pequena regressão. Quando o Roberto Lavagna, que era o ministro da Economia argentina, negociou, aliás, muito bem a dívida externa argentina, ele conseguiu que os credores aceitassem 70% de redução nominal do seu crédito em troca de uma solução. Agora, um pequeno grupo, 5 ou 6% dos credores não aceitaram e criaram um grupo que continuou por fora a agir. Então, o Brasil tem de se envolver da seguinte maneira: o Brasil não pode ser indiferente à Argentina, tem de ser solidário com os seus reclamações legítimas, mas não pode se envolver demais no arroz e feijão da negociação, porque ela não nos diz respeito. Então o Brasil tem de jogar um jogo de solidariedade prudente, eficaz, mas saber que, em outras palavras,
Isto são castanhas no fogo argentino. É a Argentina negociando com seus credores. O Brasil ajuda. Aliás, o secretário-geral da OEA, o Insulza, teve manifestações. Nas Nações Unidas há um grande sentimento. O que não se pode permitir é que Nova York, que é um grande foro financeiro internacional, passe a ser uma espécie de tribunal da Haia, onde um tribunal específico decide a sorte de países soberanos. Então é preciso encontrar um ponto de equilíbrio em tudo isso. Você que está em casa aí do outro lado da telinha pode participar, aliás, deve participar aqui do Sala Debate. Eu quero saber quais experiências de países latino-americanos são interessantes para o nosso país. Tem duas maneiras de entrar em contato com a gente. @Canal Futura é o nosso Twitter. E o nosso Facebook é fácil, é Canal Futura Oficial. Então é isso daí. Maria, deixa eu falar uma coisa. Eu quero saber a sua opinião sobre o Mercosul. Nós estamos no Mercosul, lembrando que é uma área de trocas de livre mercado entre Argentina, Brasil, Uruguai e Venezuela. Está funcionando direito? A gente precisa avançar em quais lados ou não? Bom, essas medidas todas os economistas podem dizer, mas eu acredito que esteja, sim, fluindo muito bem e avançando bastante. Claro que cada país apresenta suas características, há entraves e há interesses específicos de cada um, mas eu acho que esse bloco econômico, ele está realmente mostrando para que veio, está funcionando. Concorda? Concordo. É uma construção que tem ainda muitos desafios pela frente. O principal deles é o que tem sido chamado das assimetrias, né? Nós temos aí um gigante, que é o Brasil, um gigante de um porte menor, porém ainda muito significativo, com o peso relativo, que é a Argentina. Paraguai, com todos os entraves que a situação criou quando foi o problema da destituição do presidente constitucionalmente eleito Lugo, né? E a forma como se deu, que levou a que fosse meio como que congelada, né, a presença de Paraguai, mas Paraguai e Uruguai muito menores em dimensão em relação a esses dois grandes, e mesmo agora com a entrada da Venezuela, um país com a riqueza petrolífera que o coloca entre os mais importantes exportadores, né, do mundo. Então, essas assimetrias dificultam um pouco um esquema de integração que, na verdade, foi inicialmente pensado simplesmente como um mercado comum. O próprio nome de Mercosul deriva dessa instância inicial e que, aos poucos, na medida em que foram mudando as circunstâncias históricas, os governos dos países membros também tomaram outros perfis, foram assumindo outros perfis, praticamente no início do século XXI, pensou-se que de mercado comum deveria se passar a um patamar mais ambicioso de uma integração que levasse em consideração não somente aspectos econômicos, e está se trabalhando nesse sentido. E esse tema das assimetrias tem sido colocado por muitas das altas autoridades que estão trabalhando como a necessidade de imaginar mecanismos que venham a permitir que os grandes coloquem para os pequenos condições especiais em vários campos para ir diminuindo progressivamente essas assimetrias, não as geográficas, né, não há como, mas em termos das economias, né, uma integração que permitisse contornar esses desafios. Eu acho que o fato de estarem alertas, pelo menos, a esse desafio já é um fato positivo, né, de que esse tema esteja na agenda. Talvez gostaríamos que as coisas fluíssem mais rapidamente, mas a realidade é isso mesmo, né? E o que me parece mais interessante do que propiciou o Mercosul é que, para além do que os governos possam avançar, há nas sociedades, nas nossas sociedades, há uma aproximação muito interessante que se está dando atualmente, a nível acadêmico, a nível das organizações não governamentais, a níveis de jovens, né, parcerias as mais diversas, né, que de alguma forma foram alavancadas pelo surgimento do Mercosul, que extrapolou a esfera governamental. Eu estava estudando muito para esse programa e peguei uma entrevista tua para o Estadão,
que você fala sobre o Mercosul. A sua ideia é um pouco diferente do que elas falaram. Abre aspas para sua fala. Nós caminhamos depressa demais com o Mercosul. Tentamos uma integração que foi além de nossas pernas e hoje estamos diante de um processo associativo imperfeito e cheio de brechas. Tentamos uma ambiciosa integração aduaneira e não chegamos lá. Há muito dever de casa a fazer antes de se pensar em ampliação. Você concorda com essa ideia ou mudou? Não. Pelo contrário. Ela se reforçou um pouco. A América do Sul, vamos esquecer agora a América Latina, porque há uma integração de países latino-americanos na América do Norte, que é o México com o Canadá e os Estados Unidos. A geografia geralmente ganha, viu? Em todo momento a geografia tem uma força, um peso muito específico. Então, na América do Sul, nós temos hoje uma geometria muito variável. Há os países do Mercosul, há aquela ideia do Chávez de uma aliança bolivariana, que era um outro conceito. Há os países da borda do Pacífico, que hoje tem um grande dinamismo econômico. Existem velhos ruínas do Pacto Andino, existem os países da América Central, em suma. Nós temos uma variedade de modelos. O que acontece, eu volto aos pontos centrais. Andou-se depressa demais, porque quis se fazer uma integração profunda econômica e política sem um instrumental para isso. A palavra que a professora mencionou agora é verdadeira, a assimetria. Assimetria são diferenças de tamanho, de economia, de demografia, que dificultam a ideia do tratamento paritário. Por outro lado, como estabelecer um diferencial que correspondesse ao tamanho, sem que o Brasil passasse a ter uma posição tão dominante que os outros seriam apenas acessórios. Então é muito complicado. Eu não digo que não haja um desejo de integrar. O que eu acho que o Mercosul fez até agora foi criar lateralmente uma aproximação política, um reforço democrático, uma integração física. As malhas de geração de energia se aproximaram. Então ela teve sucessos periféricos ao próprio projeto. Onde ela teve menos sucesso foi na criação dessa zona de integração econômica que não se fez muito processo, porque é muito complicado, requer uma vontade de integração. Nós temos a retórica da integração, mas o nosso comportamento ainda é muito nacionalista, muito exclusivista. Nós temos uma retórica que sugere que queremos abrir, mas a nossa prática é essencialmente ainda mais de criar muros do que de abrir portas. Essa é uma reclamação que tem os vizinhos em relação ao Brasil, de que ainda, talvez pelo próprio tamanho, né, o Brasil é um próprio continente, há essa tendência do Brasil a se fechar em si próprio. Né? As diferenças também são grandes, né? Porque é uma complexidade, então a gente está trabalhando com diferenças grandes, e trabalhar com... É difícil você trabalhar com as diferenças, então você tem que entender, um tem mais poder do que o outro, e a tendência é a dominar. Mas, de qualquer maneira, como ideia de bloco e ideia de integração, e com essas devidas brechas podendo ser preenchidas, eu acredito que vai deslanchar bem. A gente falou de petróleo, a professora falou do petróleo, e muitos países latino-americanos estão sentados em cima de poços imensos de petróleo. E suas economias vivem desses petróleos. O Equador é um exemplo. A gente também tem um exemplo, enfim, da Venezuela, que não veio para a Copa, mas que está aqui, é nosso vizinho. Eles estão pensando, e aí eu quero, professora, uma visão um pouco mais ampla, eles estão pensando que esses recursos são finitos, ou seja, estão se preparando para o fim desses recursos, ou a gente ainda está muito dependente do petróleo? Não, há um grupo importante de trabalho no marco da Unasul, da União dos Países da América do Sul, que vem fazendo, até inclusive uma colega do meu departamento de ciência política, a professora Mônica Bruckmann, tem trabalhado nisso e hoje é uma das pessoas que acredito mais capacitada para explicar como a América do Sul, aí já não estou falando do Mercosul, a América do Sul, na Unasul, tem tido a visão de compreender que nós somos um território, um continente extremamente rico, não somente em petróleo, em outros dos principais minérios ou recursos naturais que são vitais e serão ainda mais vitais nas próximas décadas. Água, por exemplo.
né? Os grandes reservatórios de água doce do mundo problema, né? Estão aqui na nossa América do Sul e será um dos grandes problemas das próximas décadas. Lítio, né? Hoje nós não vivemos sem um aparelho celular, mas o lítio no mundo é muito escasso e nós temos aqui, inclusive no Brasil, reservatórios de lítio. Então, há uma equipe de especialistas com desdobramentos na esfera política, na esfera econômica, que vem trabalhando no levantamento do que a América do Sul tem especificamente em cada um digamos assim, dos materiais que serão vitais para o futuro e qual será a melhor forma de aproveitamento desses recursos naturais. Inclusive, um trabalho que vem sendo feito do ponto de vista da preservação desses recursos naturais soberanamente para poder utilizá-los como a nós nos convenha no futuro para o nosso próprio desenvolvimento. Porque muitas vezes nós sabemos que as riquezas, né, a história nos demonstra, fluem para fora da nossa região e enriquecem outras regiões do mundo em detrimento da nossa própria carência, né, para certos investimentos. Olha, você falou de biodiversidade. A Costa Rica, que é um país que está fazendo o maior sucesso nessa Copa do Mundo, tem 5% da biodiversidade de todo o planeta. Isso com pouco mais de 4 milhões de habitantes. Eu quero saber de você que está em casa, o que a gente tem que aprender com os países latino-americanos que fizeram sucesso aqui na Copa do Mundo, ou que ainda estão fazendo sucesso. Eu quero saber a sua opinião. Tem duas maneiras de entrar em contato com a gente. @Canal Futura é o nosso Twitter e o nosso Facebook é Canal Futura Oficial. Mandou a sua sugestão, mandou o seu comentário, sua pergunta, eu vou passar para os 3 convidados. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Sala Debate.